parecia suspenso sobre o chão, sem tocar nele, riscando o ar. O assoalho da estação estremeceu, e o vidro da janela sacudiu. Dagny contemplou o trem com um sorriso entusiasmado. Olhou para Francisco, ele a olhava com o mesmo sorriso. Quando o operador Dino chegou, Dagny e Francisco saíram. O sol ainda não se havia levantado, e o ar parecia radiante. Ela não se sentia cansada. Ao contrário, parecia que tinha acabado de se levantar da cama. Dagny foi andando em direção ao carro, mas Francisco disse, vamos voltar a pé. Depois a gente vem pegar o carro. Está bem. Dagny não ficou surpresa e não encarou com desânimo a perspectiva de caminhar 8 quilômetros. Parecia-lhe perfeitamente natural, perfeitamente de acordo com aquele momento de realidade e claridade intensas, momento desligado de tudo o que é imediato, isolado como uma ilha ensolarada cercada por uma muralha de neblina, igual à realidade acentuada e inquestionável que se vive quando se está bêbado. A estrada passava pelo bosque. Afastaram-se dela. E tomaram um velho atalho que serpenteava por entre as árvores. Não havia sinal de vida humana. Velhas marcas de pneus, já cobertas de mato, contribuíam para criar a ilusão de que a presença humana estava ainda mais distante, acrescentando à distância espacial o afastamento no tempo. A claridade velada do amanhecer ainda pairava sobre o chão, mas folhas de um verde brilhante que se amontoavam entre as árvores pareciam iluminar a mata. As folhas estavam imóveis. Dagny e Francisco caminhavam, os únicos seres dotados de movimento naquele mundo estático. De repente, ela percebeu que havia muito tempo não trocavam palavra. Chegaram a uma clareira. Ficava no fundo de um despenhadeiro de rocha nua. Um riacho cortava o mato, e os galhos das árvores se curvavam até quase tocar o chão, como uma cortina de um verde líquido. O ruído da água acentuava o silêncio. Um retalho de céu aberto ao longe tornava o lugar ainda mais escondido. No alto de um morro uma árvore captava os primeiros raios de sol. Pararam olhando um para o outro. Ela compreendeu o que iria ocorrer. Francisco a agarrou. Dagny sentiu seus lábios encostados aos dele, sentiu que seus braços o apertavam com violência e percebeu pela primeira vez quanto desejava que ele fizesse aquilo. Foi tomada por uma rebelião momentânea e um pouco de medo. Ele a segurava, apertando todo o seu corpo contra o dela, com uma insistência tensa, determinada, e acariciando os seios como se estivesse aprendendo a ter com seu corpo uma intimidade de proprietário, uma intimidade chocante que não precisava pedir permissão. Dagny tentou se afastar, mas bastou olhar por alguns instantes para seu rosto e ver seu sorriso, sorriso que demonstrava a permissão que, há muito tempo, lhe fora dada. Ela pensou que devia fugir. Porém foi ela mesma que lhe puxou a cabeça para mais uma vez procurar seus lábios. Dagny compreendeu que o medo seria inútil, que Francisco faria o que quisesse, que a decisão cabia a ele, que ele não lhe deixava nenhuma alternativa senão a que ela mais desejava, a submissão. Não tinha consciência do objetivo. De Francisco, não podia pensar com clareza, não tinha forças para acreditar que desejava submeter. Se. Sabia apenas que tinha medo. Porém agia como se estivesse orando a ele, não me peça por favor, não me peça, faça. Firmou os pés por um instante, para resistir, mas Francisco apertou sua boca contra dela, e os dois foram se abaixando juntos, de lábios sempre colados. Dagny permaneceu imóvel no chão como objeto passivo, ainda que palpitante, de um ato que ele realizou com simplicidade, sem hesitação, como se aquilo fosse seu direito, o direito concedido pelo prazer inimaginável que o ato lhes proporcionava. Ele deu nome ao que aquilo significava para ambos nas primeiras palavras que pronunciou depois, tínhamos que aprender um com o outro. Ela contemplou sua figura alongada deitada na grama ao seu lado. Francisco estava de calça e camisa pretas. Os olhos de Dagny se fixaram no cinto apertado na cintura fina dele, e ela sentiu a pontada de uma emoção que era uma espécie de orgulho, orgulho por ser proprietária daquele corpo. Ela relaxou, olhando para o céu, não sentindo nenhum desejo de se mexer nem de pensar que havia qualquer outro tempo que não fosse aquele momento. Ao chegar a casa, depois que se deitou, nua, porque seu corpo se transformará em um objeto estranho, algo precioso demais para ficar envolto numa camisola e porque ele dava prazer ficar nua e imaginar que os lençóis brancos haviam sido tocados pelo corpo de Francisco quando ela se conscientizou de que não ia dormir, porque não queria descansar e perder aquele cansaço, o mais maravilhoso que jamais experimentara. A última coisa em que pensou foi o tempo em que ela quisera exprimir, sem o conseguir, o conhecimento momentâneo de um sentimento maior do que a felicidade, o sentimento de abençoar toda a terra, de estar apaixonada pelo fato de existir neste mundo. Pensou então que o ato que aprenderá era maneira de exprimir esse sentimento. Se era um pensamento da maior gravidade, ela não sabia. Nada poderia ser grave em um universo onde a ideia de dor tinha sido abolida. Ela não estava mais lá para tirar conclusões, estava dormindo, com um sorriso leve nos lábios, num quarto silencioso e iluminado pela luz da manhã. Naquele verão, Dagny se encontrou com ele no bosque, em cantos secretos à margem do rio, no chão de uma cabana abandonada, no porão da casa. Eram as únicas ocasiões em que ela aprendia a experimentar uma sensação de beleza contemplando velhos caibros de madeira, ou o aço de um condicionador de ar que zumbia tenso, ritmicamente, sobre suas cabeças. Ela usará sempre calças ou vestidos leves de algodão, porém nunca se sentia tão feminina como quando estava ao lado dele, em seus braços, entregando-se a qualquer coisa que ele desejasse, reconhecendo abertamente seu poder de reduzi-la à impotência pelo prazer que ele tinha capacidade de proporcionar a ela. Francisco lhe ensinou todo tipo de sensualidade que pôde inventar. Não é maravilhoso os nossos corpos poderem nos dar tanto prazer, disse ele certa vez, com simplicidade. Eram felizes e radiosamente inocentes. Para eles, era inconcebível a ideia de que o prazer é pecado. Mantiveram seu amor em segredo, não por sentimento de culpa vergonhosa, mas por ser algo imaculadamente só deles dois, que ninguém tinha direito de questionar ou julgar. Ela conhecia a opinião comum sobre a sexualidade, que todos aceitavam de uma forma ou de outra, a ideia de que o sexo era uma fraqueza, um sinal do que havia de inferior na natureza humana, algo a ser aceito a contragosto. Dagny sentia uma emoção de castidade que a fazia recuar não dos desejos do corpo, mas do contato com as pessoas que acreditavam nessa visão. Naquele inverno, Francisco veio visitá-la em Nova York mais de uma vez, inesperadamente. Vinha de avião de Cleveland, sem avisá-la, 2 vezes numa semana, ou desaparecia por meses. Dagny costumava ficar em seu quarto, sentada no chão, cercada de diagramas e plantas. Se batessem em sua porta, exclamava: "Estou ocupada." Então ouvia uma voz debochada perguntar: "Está mesmo?" Levantava-se de um salto e abria a porta para Francisco. Iam para um pequeno apartamento que ele alugara num bairro tranquilo. Francisco perguntou ela uma vez, subitamente surpresa: "Sou sua amante, não sou?" Ele riu: "É isso mesmo." Ela sentiu o orgulho que se espera de uma mulher a quem é concedido o título de esposa. Durante os muitos meses em que Francisco ficava ausente, ela nunca pensava se ele lhe era fiel ou não. Sabia que era. Embora jovem demais para compreender o motivo, sabia que o desejo indiscriminado, sem seletividade, só era possível para aqueles que encaravam o sexo e a si próprios como coisas más. Dagny sabia pouco sobre a vida de Francisco. Ele estava cursando o último ano da faculdade, raramente falava no assunto, e ela nunca lhe perguntava nada.
Suspeitava de que ele estava se esforçando demais, porque por vezes percebia, no seu olhar excessivamente intenso, os sinais do entusiasmo de quem está excedendo os limites de sua energia. Uma vez Dagny se riu dele, dizendo que era uma velha empregada da Tagata Transcontinental, enquanto ele ainda não havia começado a trabalhar para se sustentar. Ele retrucou: meu pai se recusa a me deixar trabalhar na Cobre de Anconia enquanto eu não me formar. E desde quando você é obediente? Tenho de respeitar a vontade dele. Ele é o dono da Cobre de Anconia, mas não é dono de todas as companhias de cobre do mundo. Havia um traço de secreto divertimento no seu sorriso. Ela só soube no outono seguinte, quando Francisco, já formado, voltou a Nova York após ter ido visitar o pai em Buenos Aires. Então ele lhe disse que havia feito 2 cursos durante os últimos 4 anos, um na Universidade Patrick Henry, outro numa fundição de cobre perto de Cleveland. Gosto de aprender as coisas na prática, disse ele. Havia começado a trabalhar na fundição aos 16 anos, na fornalha e agora, aos 20, era o proprietário. Havia adquirido sua primeira propriedade, tendo de mentir a respeito da sua idade, no dia em que recebeu o diploma, e enviou os 2 documentos ao pai. Mostrou a Dagny uma foto da fundição. Era pequena, suja, velha, arruinada por anos de decadência. No portão de entrada, como uma bandeira nova no mastro de um navio abandonado, via-se a placa: Cobre de Anconia. O Relações Públicas do escritório de seu pai em Nova York ficará indignado, mas, Dom Francisco, o senhor não pode fazer isso. O que o público vai pensar? Esse nome numa espelunca daquelas. É o meu nome, respondeu Francisco. Quando entrou no escritório do pai em Buenos Aires, uma sala ampla, severa e moderna, como um laboratório, cujas paredes só eram enfeitadas por fotografias das propriedades da Cobre de Anconia, fotografias das maiores minas, docas e fundições do mundo, Francisco viu, no lugar de honra, em frente à mesa do pai, uma fotografia da fundição de Cleveland com a nova placa sobre o portão de entrada. Seu pai desviou o olhar da foto para seu rosto. Francisco estava em pé à frente da mesa. Não é um tanto prematuro? Perguntou o pai. Eu não aguentaria 4 anos só assistindo aulas. De onde você arranjou dinheiro para fazer o primeiro pagamento da compra da fundição? Apostando na bolsa de Nova York. O quê? Quem me ensinou a fazer isso? Não é difícil saber quais as empresas que vão ter sucesso e quais as que não vão. De onde você tirou dinheiro para investir? Da mesada que o senhor me mandava e do meu salário. Como você arranjava tempo para seguir as flutuações da bolsa? Enquanto eu preparava minha tese sobre a influência da teoria aristotélica do motor imóvel sobre os sistemas metafísicos posteriores. Naquele outono, a estada de Francisco em Nova York foi curta. Seu pai o enviará a Montana como superintendente assistente de uma mina. De sua empresa. Sabe, disse ele a Dagny, sorrindo, meu pai não acha aconselhável deixar que eu suba depressa demais. Também não quero que ele tenha confiança em mim gratuitamente. Se ele quer fatos, estou disposto a provar. Na primavera, Francisco voltou como chefe do escritório da Cobre de Anconia em Nova York. Dagny não o viu com frequência nos 2 anos que se seguiram. Ela nunca sabia onde ele estava, em que cidade ou continente, um dia após tê-lo visto. Sempre aparecia inesperadamente, e ela gostava disso, porque assim ele era uma presença constante em sua vida, como o raio de uma luz oculta que poderia iluminá-la a qualquer momento. Sempre que o via em seu escritório, Dagny pensava em suas mãos, tais quais elas vira segurando o volante de uma lancha. Francisco administrava o escritório do mesmo modo como pilotava o barco, com velocidade, risco, segurança e perfeição. Mas um pequeno incidente ficou em sua mente, preocupando-a, não era do feitio dele. Ela ouviu a janela do escritório, uma tarde, contemplando anoitecer na cidade. Ficou muito tempo sem se mexer. Seu rosto estava duro e rígido. Havia nele expressão de uma emoção de que ela não julgava capaz, uma raiva amarga e impotente. Disse ele, há alguma coisa de errado no mundo. Sempre houve. Alguma coisa que ninguém jamais deu nome, que ninguém jamais explicou. Recusou-se a lhe dizer o que era. Na próxima vez em que ela o viu, não havia nele nenhum sinal daquele incidente. Era primavera, estavam juntos na cobertura de um restaurante, e o vento agitava a seda leve do vestido de Dagny contra a figura alta de Francisco, com seu traje negro formal. Olhavam para a cidade. No salão atrás deles, ouviam um estudo de concerto de Richard Halley. Ainda não era um compositor muito conhecido, mas eles o haviam descoberto e adoravam sua música. Disse Francisco, nós não precisamos procurar arranha-céus na distância, não é? Já os atingimos. Ela sorriu e completou, acho que já os estamos deixando para trás. Chego quase a sentir medo. Estamos numa espécie de elevador muito rápido. Claro que estamos. Mas sente medo de quê? Que corra o elevador. Limites para quê? Francisco tinha 23 anos quando seu pai morreu e ele foi para Buenos Aires assumir as propriedades que agora eram suas. Dagny passou 3 anos sem vê-lo. De início, ele lhe escrevia, a intervalos irregulares. Falava da Cobre de Anconia, do mercado internacional, das questões que afetavam os interesses da Tagata Transcontinental. Suas cartas eram curtas, escritas à mão, normalmente à noite. Dagny não ficou triste em sua ausência.